Gente, eu tava aqui pronta pra começar uma live. Ia fazer uma live super legal com minha amiga. Aí chega do nada e eu falo, você não pode fazer live por causa de restrição. Mano, eu já tentei fazer live várias vezes, mas toda vez ele me perdia por alguns minutos. Porque eu fiz alguma coisa, a minha introdução, eu acho que é a minha introdução, porque aparece lá, que não sei o que você tá fazendo coisas de outras pessoas. Era tipo assim, oi gente, olá gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, na live, a gente vai fazer tal coisa e blá blá blá, essas coisas. YouTube, sempre não deixa. É triste, porque eu não faço nada, pelo que eu sei.